Bom dia a todos, bom dia a todas. Nesta manhã de segunda-feira, para mais um seminário, agora mais webinário do que seminário, da Fundação Fernando Henrique Cardoso, desta vez em parceria com o Centro Soberania e Clima, aqui representado pelo Felipe Sampaio e também pelo general Sérgio Tchegoin, que é o diretor-presidente do centro, e aqui também como participante. Me parece que o tema não poderia ser mais atual. O mundo vive uma espécie de tempestade perfeita do ponto de vista da oferta de alimentos e de energia. Isto já havia aparecido com a pandemia, e na esteira da pandemia surgiu a guerra da Ucrânia. E a guerra da Ucrânia tem um impacto direto e produz esse duplo choque de oferta em linguagem mais coloquial, uma contração abrupta no fornecimento, no caso, de energia e de alimentos. Os reflexos estão aí, a alta do preço do petróleo e do gás e dos alimentos provocou um enorme impacto inflacionário em todo o mundo, que se veio somar a outros fatores do processo inflacionário. Nós estamos diante de um quadro mundial que alguns descrevem como um quadro de alto risco de estagflação, é um processo que não vivíamos desde os anos 70, e para adicionar complexidade a esse quadro, há um processo de mais longo prazo de mudança do clima, que também afeta de maneira importante, sobretudo a oferta de alimentos. O duplo objetivo deste nosso encontro aqui hoje é de avaliar a dimensão da crise no curto prazo, quais são os seus fatores, como é possível mitigar a crise, se há medidas ao alcance dos governos para mitigar a crise. Vale lembrar que está em curso uma tentativa de acordo entre Turquia, Rússia e Ucrânia para desbloquear a saída de alimentos da zona de guerra, que, se for bem sucedido, terá um impacto positivo na oferta de alimentos, mas também estamos preocupados com as questões de mais longo prazo. O tema da segurança alimentar e da segurança energética, por que não dizer, ele passa a ser visto sob outra ótica, a partir do momento em que Covid e mais guerra lançam dúvidas sobre a capacidade, digamos assim, do funcionamento do livre mercado assegurar segurança alimentar como nós imaginávamos até poucos anos. Para debater esse tema, temos 3 especialistas aqui. Eu vou me limitar a fazer uma breve descrição da biografia de cada um deles. O Marcos Yankee é professor do INSPER e dirige o Centro Agroglobal que o INSPER criou naquela instituição. A Ana Young, que é mestra em Políticas Sociais e Desenvolvimento pela London School of Economics, ligada à Chatham House, onde dirige um centro específico que é um acelerador da sustentabilidade. Depois, quem sabe, ela nos explique especificamente do que se trata. E o general Sérgio Tchegoin, general de Exército da Reserva, que é um dos diretores do Centro Clima e Soberania, que hoje faz a parceria conosco aqui neste evento. Eu queria pedir 1 minuto mais de paciência dos que nos aguardam para poder, merecidamente, aqui fazer o reconhecimento das empresas que apoiam a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu queria agradecer em nome da Fundação a todas e a cada uma delas. Isto posto, eu queria passar a palavra para o Felipe Sampaio, que fará aqui a apresentação do que é o Centro Soberania e Clima, que foi criado pelo general Etchegoin, outras pessoas das Forças Armadas e pelo ex-ministro Raul Jungmann. Nós somos parceiros do centro e temos grande admiração pelo trabalho que eles vêm desenvolvendo
Não por outra razão, Felipe está aqui conosco. E agora eu deixo de falar e passo a palavra para você, Felipe. Obrigado, Fausto, por mais essa rodada de hospitalidade luxuosa da Fundação, mais esse evento conjunto. Bom dia, Ana, bom dia, General, bom dia, Marcos, bom dia ao público. Peço desculpas pela voz, mas vou seguindo aqui, poupando pitacos e pigarros. Mas eu gostaria só de dizer, rapidamente, que a missão do Centro Soberania e Clima é exatamente essa: é promover diálogo construtivo e convergente nos campos da soberania e da mudança climática, trazendo para a mesa de discussão os diversos segmentos da sociedade, inclusive defesa e ambientalistas, né? Eu queria só acrescentar, como estamos falando de soberania aqui no centro, acrescentar a esse composto de hipóteses que o Fausto colocou, o aspecto de soberania. Talvez, pela primeira vez, apesar de crise alimentar não ser novidade na geopolítica e no cenário dos conflitos humanos, talvez pela primeira vez segurança alimentar tenha escalado o status de importância estratégica para as nações, que, além da crise econômica, da crise climática, agora com esse clímax da guerra da Ucrânia, da guerra da Europa, parecem colocar na mesa a segurança alimentar como uma importância equivalente à da segurança energética, né? Quando, nesse momento, os países, as nações, começam a tomar decisões unilaterais com relação à segurança alimentar, independência alimentar, comprometendo práticas e protocolos e metas multilaterais que envolviam clima, redução de desigualdade, e colocando mais uma vez na história as soberanias nacionais em questão e a governança multilateral também. Eu deixo essa hipótese e voltamos então a conversar depois na fase das perguntas. Muito obrigado. Excelente, Felipe. Muito bem, Marcos, a palavra é sua, como combinamos, por 10 minutos, sem uma rigidez excessiva, mas peço que tente observar esse tempo. É um prazer estar presente mais uma vez em um evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Já tive diversas vezes conversas sobre temas ligados ao agronegócio aqui na Fundação. É um prazer especial estar aqui ao lado do Serginho, do General Ortegon e da Aninha, com quem a gente já trabalhou uma época juntos, aí, já tivemos juntos em outros projetos, que faz tempo que eu não via. Bom, gente, eu acho que vocês já disseram tudo que podia ser dito como introdução. Quer dizer, nos últimos 3 anos, nós vivemos uma situação inesperada em todos os sentidos, né? Acho que nenhum dos eventos que foram aqui colocados era esperado há 3, 4 anos atrás, né? Nós fomos surpreendidos por uma pandemia que ninguém imaginava que fechasse o mundo em 4 meses. Na sequência, quando ela começou a diminuir a sua grande influência, veio a guerra, né? Depois da guerra, eu acho que é importante a gente colocar a questão de uma nova geopolítica também, que está existindo entre os países, né? Toda essa questão da OTAN versus Rússia, mas a Rússia, ao mesmo tempo, caindo no colo da China, de certa forma, com uma aliança geopolítica importante. Todos nós sabemos que Rússia e China têm questões geopolíticas muito antigas, né? A questão Rússia-Ucrânia é uma questão que vem desde lá dos czares e da tomada da Ucrânia pela Rússia e depois pela União Soviética, e todo esse conflito. A Ucrânia é uma das melhores terras do mundo, né? A Ucrânia tem os chamados chernossolos pretos, né? As terras pretas, que são extremamente férteis e que já foram cobiçadas pelo Stalin nos anos 30, com o chamado Holodomor, aquela grande fome que foi gerada na Ucrânia, com o confisco de grãos pelo Stalin, no momento que a Rússia caminhava para uma industrialização acelerada, né? Ficou sem comida,
Depois o Hitler também cobiçou as mesmas terras, quer dizer, é uma questão muito antiga. A China também tem as suas questões territoriais. Então, eu diria que a geopolítica volta à cena também, junto com isso. E a gente falou de segurança alimentar e segurança energética, que são problemas hoje, mas também segurança climática. Eu acho que esses três níveis de segurança nunca tiveram tão à tona como se encontram nesse momento. Surpreendentemente, a questão da segurança alimentar volta à tona com a guerra, né? Na medida que começa a faltar fertilizante, trigo, milho, né? As commodities mais afetadas foram grãos e fertilizantes. E aí a gente descobre que em plena era do metaverso, da realidade virtual, né? Todo mundo já criando vidas paralelas no mundo digital, falta commodity, faltam coisas que tradicionalmente já geraram muitas guerras e muitos conflitos no mundo, que é esse problema que aconteceu com esse desajuste de oferta e demanda que leva o petróleo para as alturas, né? Falta de carvão, obviamente, falta lá de fertilizantes com a crise da Rússia e da Bielorrússia e a questão de grãos, né? Então, a gente volta a falar de commodities, como há muito tempo a gente não falava. Então, segurança alimentar está no centro, segurança climática está no centro também, porque além da gente ter o problema da inflação, né, e da insegurança alimentar, a gente tem um fenômeno que afeta a oferta de grãos, né, a oferta de produtos hoje, que é o clima, né? Eu acho que é indiscutível que os últimos anos são anos de grande instabilidade climática, inclusive no Brasil, né? Eu me lembro que no Brasil a gente achava que o problema da mudança do clima estava lá na Ásia, na África, mas a gente teve o ano passado a quebra da safrinha de milho, né? A safra de milho hoje, né? Antigamente a gente chamava de safrinha, mas hoje é a principal safra, a segunda safra de milho. No meio do ano passado tivemos 3 geadas, né? Afetando cana-de-açúcar, pastagens, café e várias culturas permanentes. E depois entramos agora esse ano com uma seca no sul do país muito forte, que afetou a oferta de soja, né? Então, a questão climática é visível hoje, que se soma à questão alimentar e que se soma à questão energética, né? Porque é obviamente que essa alta de preços tem na sua raiz o petróleo, né? O petróleo é a commodity mais importante que impacta todas as demais commodities e tudo isso então levou a uma situação de insegurança alimentar e de inflação no mundo, né? Insegurança alimentar, principalmente nos países que são chamados de importadores líquidos de alimentos, né? Então, aí eu estou falando basicamente do norte da África, né? Do Oriente Médio e da África subsaariana, né? São as regiões mais sensíveis, e alguns países da Ásia, não todos, né? Mas eu diria, essa região que não produz e que depende de importação é, de longe, a mais afetada. Foi ela também, né, Serginho, a gente tem que lembrar, a mais afetada pelo boom das commodities entre 2008 e 2012, né? Que foi bem menor do que esse atual, né? Você sabe que a FAO tem um índice de preço de alimentos desde janeiro de 1990, né? Há mais de 30 anos ela publica esse índice, nós estamos no pico histórico, né? Desse índice, bem mais alto do que foi 2008 a 2012. 2008 a 2012 terminou com os conflitos que geraram a Primavera Árabe, né? A Primavera Árabe nasce no meio do problema de alta de commodities, e hoje nós estamos numa alta superior, né? Agora, nós estamos também vivendo uma situação, né? É importante dizer, quer dizer, a gente falou aqui, né, de pandemia, de guerra, de geopolítica e de questão climática, mas também esse recrudescimento inesperado da inflação no mundo, né? Quando a gente vê a inflação batendo quase 10% nos Estados Unidos e na Europa, isso também pode significar uma queda de preço de commodities muito acelerada, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos vivendo tempos que nós não conhecíamos, não sabemos como lidar com isso. São fenômenos assim que se sucedem, quase que a gente tem uma novidade por semana aí hoje em dia, né? Se a gente somar essas coisas todas, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: a inflação voltou e está presente,
A insegurança alimentar é real nesses países, principalmente nesses países que eu mencionei, né? Só para dar um dado para vocês, tá? 80% da população do mundo vive em países que são importadores líquidos de alimentos, né? 20% da produção mundial de grãos cruza fronteiras para chegar ao consumidor. Portanto, por exemplo, a soja. A soja é um produto tradable na sua essência, certo? Quer dizer, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e a soja é destinada à exportação, assim como é o algodão, né? Assim como é cada vez mais o milho também, agora já vem crescendo e outros produtos, né? Então, muitos países dependem de comércio, né? E até foi aqui mencionado pelo Felipe, a primeira reação dos países tem sido: eu preciso proteger os meus agricultores, eu preciso taxar a exportação para segurar o produto dentro do país. Isso é uma solução, isso não é solução, né? Isso é um tremendo equívoco, semelhante à história da Covid, onde as pessoas achavam que resolviam a Covid nacionalmente e depois viram que a Covid não se resolve nacionalmente dentro da fronteira de um país. Ela extrapola a fronteira. A mesma coisa acontece nas commodities agropecuárias. O mundo hoje tem interdependências fortes, principalmente a Ásia, né, que depende muito de importações, o Oriente Médio, essas regiões, e a solução não é fechar o mercado, como acabou sendo feito pela Índia em trigo, pela Indonésia na palma, Argentina com a taxação das exportações. Isso não é a solução, porque isso daí pode ser que no curtíssimo prazo gere uma queda do preço da comida dentro do país, mas no segundo momento gera uma crise agrícola. E essa crise agrícola acaba penalizando não só o país, mas os outros países que dependem daquele país que é exportador. Então, a solução não é fechar mercados, é abrir mais os mercados, né? É permitir com que haja o maior possível de transações, e isso que vai derrubar preços, e isso vai também estimular mais produção, né? Porque preços altos, a melhor solução para resolver preço alto é preço alto, quer dizer, o produtor ele acaba reagindo a isso e produz mais, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Nós estamos vendo uma corrida de produção porque os preços estão altos, né? E os custos também estão altos, né? Então, é um total desarranjo, né, que vem acontecendo, que pode se agravar ainda mais com essa inflação alta que a gente não conhecia e que está surpreendendo, que pode levar à recessão, né, que pode derrubar os preços das commodities. Então, ou seja, não é uma era de preços altos, é uma era de alta volatilidade, de alta insegurança, de alta incerteza, né? Que vai se traduzindo em cada momento de uma forma. Na pandemia foi uma coisa mais generalizada, um choque de demanda no mundo inteiro, né? Na guerra afeta fertilizantes e grãos, né? A geopolítica ressurge com essa guerra, com muita força, já tinha sinais disso com o conflito Trump-Xi Jinping, né? Quer dizer, com o Trump, a guerra comercial americana já era um sinal de nova geopolítica. E agora surge a inflação combinada com estagnação, né? Então, é uma situação bastante delicada. Vamos lembrar que os gastos com alimentação representam 10% do orçamento, 10, 15% do orçamento em países ricos, do orçamento das famílias, né? Nas economias emergentes, é 25%. No Brasil, é 18%, é menos de 20%. E nos países da África, é mais de 40%. Em vários países, supera 50% do orçamento das famílias. Então, é muito sensível em certas regiões do mundo, e inflação é sensível para todo mundo. E principalmente nós aqui no Brasil, que no passado, né, vivemos inflação alta, né, a gente sabe o quanto que isso afeta e destrói valor no país, né? E essa é uma realidade global nesse momento. Então, acho que é mais ou menos isso que eu queria colocar como introdução ao tema, né? Esse recado: muita volatilidade, muita incerteza, muito difícil dizer para onde vão os preços, para onde vão os custos. Os preços relativos foram profundamente alterados por essa conjuntura de guerra, pandemia, questões climáticas, geopolítica, recessão, etc. Obrigado, Sérgio. Excelente, Marcos. Eu vou te pedir uma coisa que nós notamos aqui. Tem um ruído quando você fala, como se houvesse uma espécie de frição. Não sei se você está com o microfone na lapela, perto de um tecido e tal,
Isso não nos impediu de ouvi-lo, mas assim, era bom se você, na próxima intervenção, verificasse o que está dando esse ruidinho aí. Ana, a palavra é sua na esteira do que disse o Marcos. Obrigada. Obrigada pelo convite para participar desse webinário. Acho que o Marcos já falou quase tudo que eu queria falar, agora eu tenho que adaptar o que vou falar. Mas antes de entrar um pouco no tema, só para explicar um pouco o que é Chatham House, eu acho que muitos conhecem Chatham House Rule, que é a regra, mas poucos sabem que existe uma instituição por trás, né? Então, Chatham House foi criado em 1920, então nós fizemos 102 anos. A instituição foi criada depois da Primeira Guerra Mundial, durante a Conferência de Paz de Paris, como um veículo de diálogo e manutenção da paz. Então, a regra foi criada para providenciar um espaço para que as pessoas possam compartilhar, né, sem, vamos dizer, atribuição. E eu trabalho num time, eu estou à frente de uma iniciativa que chama Sustainability Accelerator, vocês podem entrar no nosso site para ver, mas é um experimento de acelerar a política pública. Então, é usar modelos de venture capital para acelerar algumas políticas públicas e privadas para que elas sejam adotadas mais rapidamente. Assim, Chatham House, por ser um instituto que trabalha com relações internacionais e olha a relação internacional, desde o início da guerra, que é no dia 24 de abril, eu e nossos colegas temos emaranhado no meio dessa discussão. Como o Marcos disse, o que ficou muito claro para nós é um acoplamento total, né, da transição climática com a geopolítica. Então, se antes tinha evidências disso acontecendo, eu acho que a guerra trouxe mais evidências de que existe esse acoplamento. E só para contextualizar o que o Marcos estava falando antes, então, a Rússia, né, sob o ponto de vista de consumo de energia da Europa, a Rússia produz 20% de energia que é consumido na Europa e ela exporta, enfim, gás e petróleo. Ela também, a Rússia e a Ucrânia juntos, são grandes produtores de grãos e também são grandes produtores de fertilizante. Então, esse acoplamento, falando em acoplamento, também tem um acoplamento de energia com alimento via fertilizante, né? Então, o que o Marcos tem falado sobre a inflação, o que a gente prevê, baseado em nós temos rodado uma série de workshops e roundtables, é que a previsão é que o custo da energia, né, vai continuar se mantendo pelos próximos anos, o que significa que a gente vai ter pressão inflacionária e esses alimentos vão se manter bastante altos. Eu, que moro aqui há 12 anos, eu nunca vi inflação tão alta aqui como consumidor. É uma coisa, assim, isso é uma coisa que eu vivia como brasileira no Brasil, mas ver aqui, e eu acho que o sistema, vamos dizer, político aqui não está acostumado a lidar com isso. E para falar um pouco sobre o impacto, e só para também dizer que o mundo produz alimento suficiente, né, em termos de produção. Então, a gente não tem problema de produção de suprimento, a gente tem problema de distribuição. Os alimentos são produzidos em um grupo relativamente pequeno de países que têm grandes extensões de terra, desde Brasil, Ucrânia, Rússia, China, enfim. Só que o que a gente tem é um problema de distribuição e também tem perda de alimentos, né, tem waste and loss ao longo. Então, os problemas que nós estamos vivendo hoje, o que nós estamos vendo de crise alimentar, ele é um subproduto do sistema estrutural que o mundo já vinha tendo antes, né? Dependência de poucas regiões, em poucos produtos de commodities,
e dependente bastante de comércio internacional, que eu acho que é importante. Eu acho que trabalhando no Instituto de Relações Internacionais, nós acreditamos em colaboração e comércio internacional. Então, eu acho que esse não é o ponto. O ponto é uma questão de quão eficiente que é essa distribuição. E o que nós também estamos vendo é eu não sei como é que fala isso em português, weaponization, enfim, tornar uma arma determinada questão, uma arma de luta Então, você política. tem uma weaponization do alimento e da energia, né? Que a Rússia está usando como mecanismo para, enfim, está todo mundo prevendo que o inverno na Europa vai ser bastante difícil por causa do potencial, enfim, cortes no acesso à energia vindo da Rússia e da Ucrânia. Esse é um ponto. O segundo ponto é o quão profundo é esse problema de crise alimentar nas regiões mais pobres e mais vulneráveis. Então, como o Marcos disse, nas regiões que importam alimentos, muitos dentro do vamos dizer, basket, né, da cesta nossa, hoje português não está saindo. O alimento representa 40% do que eles gastam. Então, com a alta de alimentos, o que você tem é uma população que já estava vulnerável e que fica mais vulnerável ainda. E se a gente for pensar, claro, tem o exemplo que o Marcos já estava comentando sobre né, potencial, assim, os protestos que aconteceram em 2010 na região, né, do Arab Spring, e que a gente pode ver ele acontecendo novamente. O que a gente também está prevendo é movimento de migração, né? Então, você tem, existe uma preocupação também nos países aqui de imigrantes vindo de regiões que são hoje expostas. E o que isso, na verdade, de novo, voltando ao acoplamento, é que hoje, se eu olhando pelo menos do Reino Unido, o governo atual, ele tem uma política de imigração muito fechada, ele é relativamente anti-imigração. Então, a preocupação é um movimento de outros países fechando as fronteiras. Então, essa também, né, então a gente está falando novamente de uma crise de guerra, né, a situação de guerra que tem efeito cascata na questão de energia, na transição alimentar e também de minerais importantes, que eu nem falei, porque é outra caixinha de Pandora complexa, mas você tem ele se traduzindo em como é que os países e os sistemas políticos dos países estão respondendo. Né? Então, olhando aqui na Inglaterra, você pode ter uma tendência a governos que têm um discurso mais populista, de querer fechar fronteiras, proteger, né, o nacionalismo, ao invés de abrir e de cooperar. E se a gente for pensar, só para fechar, se a gente for pensar na necessidade que vamos ter de fazer transição climática, o caminho é cooperação, né? Ele passa desde pelo cooperação e negociação pelo UNFCCC, cooperação tecnológica entre países, e o que a gente está vendo como uma tendência, na verdade, não é cooperação, é uma fragmentação, né? E uma fragmentação, o que a gente não sabe é se é uma fragmentação de 2, 3 blocos, né? Então, o bloco Europa, Estados Unidos, se autodenominam sistemas democráticos ocidentais, e aí você tem um bloco China, Rússia e mais alguns, e mais o terceiro bloco, que são os que jogam nos 2 times. E aí, só para fechar um pouco, a preocupação que a gente tem é que na África, ela vira fronteira de conflitos, né? Porque a África é rica em recursos naturais, e um dos cenários que nós rodamos
é que com essa fragmentação você tem um race to the bottom, né, para uma região que tem bastante recurso, tem instituições relativamente instáveis ainda, bastante novas, e que aí existe essa corrida que afeta no final, finalmente, na verdade, só vamos dizer, só piora a vida dos habitantes que moram nas regiões mais vulneráveis. Eu vou encerrar aqui, por enquanto. Obrigado, Ana. Passo a palavra agora ao general Sérgio Etchegoni. Bom, bom dia a todos que nos assistem. Óbvio que é uma honra poder retornar à Fundação Fernando Henrique num tema tão momentoso e tão importante. É uma grande honra compartilhar mais uma vez um painel com a doutora Ana Yang, com quem aprendi muito no último que nos encontramos, sobre a Amazônia e soberania. Também o Dr. Marcos Janck, e com meu estimado amigo Felipe Sampaio, companheiro lá do Soberania e Clima. Obviamente que a minha abordagem será sempre pelo lado do meu background, que tem a ver com segurança no sentido mais amplo, né? E a compreensão do momento que a gente está vivendo, da perspectiva da segurança internacional. E eu fiquei muito feliz aqui, me ajudou muito que tanto o Dr. Marcos Janck quanto a doutora Ana Yang citaram a geopolítica, né? Que andava adormecida. Ela andava adormecida, um pouco esquecida. E se nós formos olhar a produção de documentos, a produção de conhecimento da geopolítica, nós temos 3 grandes geopolíticos no século passado: Terezinha de Castro, Golbery de Couto e Silva e Carlos de Meira Matos. Golbery e Meira Matos, vindo da atividade militar, e a Terezinha de Castro, uma geógrafa. E talvez a definição pelo menos a que mais me agrada, de geopolítica, é a definição do general Meira Matos, quando diz que geopolítica é a aplicação da política à geografia, e aí ele põe uma vírgula importante, consideradas as perspectivas históricas. Então, as circunstâncias são capazes de mudar as realidades, ainda que a geopolítica tenha a rigidez que a geografia impõe, porque as mudanças geográficas são praticamente não existem, né? Mas nós estamos vivendo um momento de mudança geográfica, sim, né? Nós considerarmos clima, meio ambiente, áreas disponíveis, nível de oceanos, e isso tudo traz impacto naquilo que nós estamos discutindo, que é a questão da segurança alimentar. A outra palavra que eu gostei muito na nossa discussão, Sérgio, é segurança. Ela precisa ser resgatada. Ela foi abandonada numa concessão ideológica, na Constituição de 1988, porque ela vinha sendo utilizada para meios menos nobres, mas trocou-se por defesa. Mas, se nós falássemos de defesa alimentar, seria cercar as nossas lavouras, os nossos depósitos, os nossos armazéns de guardas de segurança. Isso é defesa, né? Se nós falamos em segurança, não. Aí é um Estado, né? É uma situação completa, né? Então, é que nós não falamos em defesa energética, não falamos em defesa climática, não falamos em defesa econômica, nós falamos em segurança disso tudo. E aí é preciso levantar o olhar para entender o nível de segurança completo de um país, que dará o perfil da sua soberania, né? Se nós entendermos soberania, e a doutora Ana deve lembrar dessa conversa lá em Londres, né? Se nós entendermos soberania como um conceito rígido, incapaz de dialogar, incapaz de conversar, e restrito à questão do patrimônio territorial, por exemplo, nós estamos esquecendo todo o resto, que é a capacidade que o Estado tem, ser soberano, de prover a necessidade dos seus cidadãos e mais, de garantir o interesse dos seus cidadãos. O que a gente está vendo hoje no mundo sobre essa perspectiva é a coincidência que eu chamo de 3 fatos, usando uma palavra da moda, disruptivos, com altíssima intensidade, altíssima intensidade. As questões climáticas, que já vinham há algum tempo anunciando
uma mudança importante, mesmo com a discussão se antropogênicas ou não, enfim, elas já vinham há algum tempo avisando que estavam chegando, e chegaram. Né? O outro fato, no meio desse caminho, nós somos atropelados pela pandemia da Covid, né, do Covid-19, que modificou completamente até mesmo a forma de nos encontrarmos. Né? Nós estamos aqui numa live, a doutora Ana, lá de Londres, nós dispersos pelo Brasil, num novo modelo de comunicação que nós não tínhamos até então. Até a maioria de nós pouco gostávamos daquelas reuniões chamadas videoconferências, né? E mais, fez a tecnologia avançar tremendamente, para que nós pudéssemos nos comunicar. Né? Então, hoje, nos lugares menos suspeitos, a gente tem excelente comunicação no país, aqui no nosso país, até para que isso aconteça. E o terceiro fato disruptivo é a guerra. Né? É a guerra, a invasão da Ucrânia. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma questão, para 3 pontos importantes. O primeiro, as questões climáticas já vinham modificando, já vinham criando um conceito que a doutora Ana mencionou, que é um acirramento dos nacionalismos. Eu não gosto da palavra nacionalismo, eu prefiro a palavra patriotismo, porque ela me parece mais nobre, mas o nacionalismo mais egoísta. Né? Então, o crescimento de um nacionalismo, de um egoísmo que veio se confirmar na crise do Covid. Né? Aquela história que todos conhecem, vou vacinar os meus, quando se sobrar, eu ajudo a vacinar os seus. Né? E já se chamou de egoísmo geopolítico, enfim, já se chamou de uma opção de coisa. E isso se agrava com a guerra. Né? E se nós olharmos a guerra que nós temos aí, nós temos mais uma vez, uma guerra de alto impacto para o mundo inteiro, e o mundo inteiro está envolvido nela. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui discutindo as questões da segurança alimentar, a inflação, como falou o doutor Marcos, como citou a doutora Ana, a perspectiva, a falta de perspectiva, até quando vai durar o preço da energia. Essa guerra trouxe um impacto global, ainda que ela seja localizada, mas essas guerras nasceram todas no mesmo coração da mesma Europa. É preciso botar uma mão na consciência e entender que a Europa tem dado ao mundo péssimos exemplos e disparado enormes crises. Foram pelo menos 4 no século passado, 2 guerras de alcance mundial, mais Kosovo, enfim, e outras. A Europa produziu, ano passado, os grandes genocídios da Armênia, do Holodomor, que já foi citado pelo Dr. Marcos Zanck, o genocídio nazista, e no fim do século passado, na década de 1990, o genocídio, a limpeza étnica dos Balcãs. Então, este cenário, que é triste e é tristemente focado no continente, que a gente vai buscar inspiração, até do ponto de vista humanista e filosófico, ele, às vezes, talvez tenha a possibilidade, ou nos faça olhar para nós mesmos. E quando nós olhamos para nós mesmos, a gente vê um país, no nosso caso, o Brasil, que só tem um país com mais fronteiras do que nós no mundo, que é a Rússia. Mas não tem nenhum país que tenha tantos vizinhos e tenha um arranjo de convivência tão pacífico e cooperativo com seus vizinhos, com todas as dificuldades que a gente tem, mais recentemente com a Venezuela, e ainda há pouco, ontem da perspectiva temporal, de discussões anacrônicas, ideológicas e anacrônicas entre os governos do Brasil e Argentina, e, eventualmente, da Colômbia. E do Chile, enfim, em que a gente fica sobrepondo diferenças, anacronismos sobre realidades, e aí a geografia. Né? Eu sempre brinco dizendo que aqui no Brasil eu não conheço alguém que tenha o plano de nos mudar para outro lugar, que nos mudemos para outro lugar. Então, pouco que os nossos vizinhos saem de onde estão. Né? Então, nós temos que conviver e temos conseguido conviver. Mal ou bem, nós vivemos num subcontinente, numa sub-região do mundo,
sob o ponto de vista com algumas tragédias sul-americanas, nós vivemos com estabilidade. Mas não será fácil preservar e manter essa estabilidade sem que nós tenhamos capacidade de garantir essa estabilidade. Isso tem um preço para que a gente continue e aproveite a janela de oportunidade que as circunstâncias trágicas que eu já mencionei nos dão, que é a possibilidade de alimentar o mundo. Nós não podemos nos esquecer também da grande responsabilidade que nós temos como país, um dos países que alimenta o mundo. Se diz que 25%, um em cada 4 pratos, ou em cada 5 pratos servidos no mundo, depende da nossa produção. Isso é uma enorme responsabilidade. Pode dar orgulho, pode ser bom, pode abrir uma outra perspectiva, mas é uma enorme responsabilidade. A nossa incapacidade de gerenciar a questão ambiental, a segurança. Por exemplo, se nós perdermos fronteiras agrícolas para o crime organizado, isso é um risco, nós estamos sendo incapazes de garantir essa segurança e incapazes de cumprir a responsabilidade que nós temos perante a comunidade internacional, que olha para nós como um país provedor de alimentos. Isso não é pouco, isso é muita coisa. Né? Um país provedor de alimentos, um país provedor de energia, enfim, exportador. Para concluir, Sérgio, para tentar cumprir os teus 10 minutos aí e deixar uma provocação, nós temos que nos dar conta de 2 coisas importantes. Primeiro, um país não sobreviverá pela sua boa vontade ou pela boa vontade dos outros, mas pela capacidade, sobreviverá, que eu quero dizer, a defesa dos seus interesses, sua sociedade, mas pela capacidade que ele tiver de bancar esses interesses, sobre todos os aspectos, inclusive na área de defesa, mas sobre todos os aspectos, inclusive na área de defesa. Segundo, o Brasil hoje é um país provedor de paz e estabilidade no mundo. As instabilidades e as crises de conflito no mundo não nasceram nem foram provocadas pelo Brasil, sequer pela América do Sul. Então, se entrássemos numa média matemática para estabelecer o resultado final da média, pudesse dar um resultado numérico da média de paz no mundo, de estabilidade, nós seríamos muito acima da média, somos provedores disso. Nessas circunstâncias, Sérgio Fabrício comentando isso, a conversa entre Turquia, Rússia e Ucrânia para a liberação das rotas comerciais no Mar Negro, nessas circunstâncias, nós já fomos um país capaz de negociar e de conversar com o mundo inteiro, praticamente com o mundo inteiro. E se nós olharmos hoje no mundo, considerando todas as crises que a gente tem, nós temos um déficit tremendo de mediadores, que é um papel que pode caber a um país que consegue negociar e alimentar praticamente todo mundo, garantindo, inclusive, a sua segurança e o seu interesse. Ficou muito claro, me parece, nas crises que eu disse, nos fatos que eu chamei disruptivos, que coincidem, ficou muito claro a frieza, se pode dizer isso, o choque de realidade de verificar como as nações defenderam os seus interesses em primeiro lugar. Aconteceu assim. Nas relações internacionais não estão presentes os valores que dirigem ou que facilitam as relações pessoais, que são até religiosos, né? Tem até princípios religiosos, ou decorrem, ou desaguam em princípios religiosos, ou nascem de princípios religiosos. Isso não está presente nas relações entre as nações. Essa é a realidade, é uma dura realidade. E um choque de realidade que nós levamos em função da crise que estamos vivendo. Eu acho que esse é as provocações que eu quero deixar, Sérgio, para que a gente passe adiante da conversa. Muito obrigado. Excelente, excelente. Lembrando aqui da expressão em inglês, food for thought, comida para a nossa discussão aqui não falta, não é esse, não temos nenhum problema de escassez aqui. Eu queria começar a nossa conversa pegando esse tema que o Marcos tocou de uma determinada maneira que eu acho que é um fio interessante, um fio condutor interessante. Diz, olha, a melhor solução
para um problema, digamos, de alta do preço de alimentos é a própria alta de preço de alimentos, porque ela estimula a produção, o aumento da oferta. Eu acho que no longo prazo você tem toda a razão, Marcos, e não faz nenhum sentido uma corrida protecionista dos países para proteger a sua própria oferta doméstica, aqueles que se podem dar ao luxo de fazer isso. Mas nós temos um problema, digamos, mais premente, e você mesmo apontou o fato de que esta alta do preço de commodities pode ser efêmera, porque nós estamos já assistindo e assistiremos uma dose ainda maior de aperto monetário no mundo, subida da taxa de juros. Portanto, do ponto de vista, digamos, do produtor, também não há um horizonte de estabilidade com relação nem ao custo de produção, nem ao preço de venda dos seus produtos. Qual é o espaço que nós temos para a cooperação neste momento? Tendo em vista, em particular, o cenário africano. Porque o cenário africano tem um elemento óbvio de tragédia humanitária, mas tem um elemento geopolítico muito importante. Uma onda migratória do norte da África para a Europa tem consequências de grande repercussão, porque afetarão a política doméstica de cada um dos países, afetará a atitude da Europa em relação à Ucrânia, enfim. Então, eu queria... A pergunta é essa, e é uma pergunta de vários dos que nos assistem aqui, entre os quais o Matheus Zanella, que atua na Global Alliance for the Future of Food. Marcos, a pergunta começa por você, depois, se todos nós aqui pudéssemos elaborar, seria interessante. Acho que o debate está sendo ótimo com a Ana e com o general, e com você, Sérgio. Eu acho que a discussão hoje é quais são as políticas, as boas políticas públicas nacionais e internacionais que podem ser adotadas num contexto de tanta volatilidade e incerteza, né? E aqui eu começo dizendo que nós estamos errando grosseiramente na questão multilateral, certo? Infelizmente, o multilateralismo nunca esteve tão fraco. Você veja o papel da Organização Mundial de Saúde na coordenação de países na questão da Covid foi lamentável, certo? Quer dizer, a regra foi, primeiro eu vou salvar os meus e depois o que sobrar eu mando para os outros, né? Não teve coordenação, mesmo a forma como cada país lidou foi ao seu bel prazer, não teve nenhuma coordenação. Veja a Organização Mundial de Comércio, com órgão de apelação sem funcionar desde o governo Obama, porque os Estados Unidos se recusa a nomear juízes. Ao mesmo tempo, a última conferência ministerial que aconteceu, a MC12, aconteceu há poucas semanas atrás, a discussão era exatamente formação de estoques estratégicos, a Índia pedindo um waiver para continuar subsidiando a exportação de produtos que sobrarem dos estoques estratégicos, né? Ou seja, um país que tem um nível de fome medonho, querendo subsidiar o consumidor internacional com exportação de estoque público, é uma loucura, né? E foi esse que foi o grande debate que houve lá, certo? Então, você tem uma série de políticas corretas que deviam ser adotadas. A mais correta de todas é apoio aos vulneráveis, certo? É você, no curto prazo, dar renda para aqueles que não estão conseguindo comer e, no médio prazo, dar emprego, certo? O grande problema de insegurança alimentar não é falta de comida, é falta de renda da população, certo? É isso que tem que ser atacado no curto prazo. O Brasil é um grande exportador e produz muito mais do que consome. E se nós temos fome aqui no Brasil, o maior problema é a renda, nem a distribuição, viu, Ana? Acho que a distribuição, para mim, o que ela melhorou nos últimos anos é incrível. O Brasil, hoje, exporta commodities para 200 países. A soja saiu do Rio Grande do Sul, foi até o Piauí, né? A gente fez um grande cinturão lá de soja para abastecer a China e a Ásia. Com grande eficiência, a gente consegue tirar safra de soja, seguida de safra de milho, safra de algodão, carnes, papel e celulose. Enfim, a logística hoje está muito melhor do que estava antes, né? Mesmo aqui no Brasil, né? O problema não é logística. Quando você tem demanda firme, como foi a China nos últimos anos, depois que a China se industrializou e levou milhões de pessoas do campo para a cidade, ela passou a precisar de proteína.
E quem forneceu a proteína da China? Brasil, Argentina, Estados Unidos. E ela quer que seja a Rússia, ela quer que seja a África, mas a África está longe ainda de conseguir fazer o que o Brasil fez. Então, eu não acho que o problema o que falta mesmo é renda, certo? Renda para as populações mais pobres. Então, para mim, a primeira coisa que tem que ser atacada é uma coordenação multilateral que resgate o papel de OMC, OMS, ONU, Acordo do Clima, quer dizer, todas essas grandes conferências globais precisam produzir resultados, da COP à OMC, certo? E essas coordenações multilaterais não estão funcionando. No curto prazo, elas têm que atuar, deveriam atuar no apoio aos vulneráveis, tanto dentro dos países como os vulneráveis migrantes, como você falou, e no escoamento de produto. Porque o grande problema hoje de Rússia e Ucrânia é que eles fizeram as safras, mas as safras não saem, certo? Por vários problemas, principalmente no caso lá da Ucrânia, que está super estocada de milho, né? E não consegue tirar o produto, né? Então, eu acho que essa é a coisa mais emergencial que deveria ser feita numa coordenação multilateral, que não precisa ser pelo sistema ONU, entendeu? Mas algum tipo de coordenação precisa existir, porque os problemas que nós estamos lidando hoje não são problemas nacionais, são problemas que ultrapassam fronteiras e é assim que eles têm que ser entendidos, né? E aí vem essa questão, quer dizer, a solução é global, né? As políticas têm que ser corretas e tem que ser o seguinte: no longo prazo, produzir mais, como você disse. No curto prazo, alguns países apenas conseguem reagir com mais produção, o Brasil é um deles. O Brasil tem uma válvula para conseguir produzir mais que é fantástica, que não é, como alguns acham lá fora, a ocupação de vegetação nativa. É, sim, a ocupação do pasto, né? O Brasil tem 75 milhões de hectares agrícolas e 160 milhões de hectares de pasto. E o grande crescimento da agricultura tem sido por aumento de produtividade e por integração lavoura-pecuária, que é a grande revolução dessa década. E pode produzir resultado de ano para ano, né? Que é o que está acontecendo agora, certo? Nós estamos expandindo milho e soja em cima de área de pasto. E isso torna o pasto mais produtivo, além de gerar grãos, né? E da gente fazer 10 toneladas por hectare se a gente fizer 2 safras, né? Que é uma benesse do clima tropical, né? Então, isso é uma solução concreta que o Brasil tem de curto prazo, que podia ser usada em outras regiões tropicais do mundo e não é usada, porque não tem agricultor competente para isso e não tem tecnologia farta, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar esses exemplos, conseguir multiplicá-los e, principalmente, ter mais coordenação internacional, que hoje não existe em quase nenhuma área. Nós estamos aí à beira de um grande conflito europeu com uma coordenação pífia, porque o sistema ONU não resolve o que está acontecendo lá na Ucrânia, certo? Pela própria forma como ele foi criado lá com o Conselho de Segurança. Então, a gente tem esse problema lá de coordenação em todas as esferas multilaterais, infelizmente, no momento que o mundo mais precisa disso, seja na parte sanitária, climática, comércio, etc., né? Eu acho que é por aí, Sérgio, essa resposta, entendeu? É coordenação internacional e é uma ação nacional, né? No sentido de você estimular mais produção sem ter que invadir floresta, que é o caso do Brasil. Muito bom. Ana, é a mesma pergunta. Digamos, se você puder acrescentar ao que o Marcos disse, olhando da Europa, vendo, digamos, iniciativas mais específicas que poderiam ser tomadas no curto prazo para mitigar esse quadro de insegurança alimentar severa na África. Eu só quero qualificar um pouco melhor Eu concordo que não é questão de logística. O que eu quero dizer de distribution é assim, sim, só que a China compra tudo que tem disponível e o alimento não está indo para onde precisa. Então, esse é o meu ponto sobre distribution, não é logística. Com relação à falha ou não, efetividade do sistema ONU e de enfim, instituições internacionais, nós fizemos uma série de roundtables, né? Inclusive, assim, para uma guerra, né? Como não desperdiçar uma boa crise, o que a gente pode aprender com isso?
E o que foi interessante como reflexão, e o paper que a gente está produzindo ainda está sendo escrito, então estou aqui compartilhando um pouco alguns, porque o Roundtable, enfim, aconteceu semana passada, é que as instituições que foram criadas, elas foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, tá? Não são perfeitas, they're okay. O problema de novo, vai me faltar a palavra em português. Fala em inglês. The problem is politics, tá? Você tem você tem um descolamento entre o discurso e o que se faz. Então, se a gente pegar, vamos dizer, o World Health Organization, quem financia a World Health Organization é a China e Gates Foundation. Eles que têm o mais say, né, mais voz numa organização que deveria ser internacional e que deveria atender o interesse de todos. Então, claro que as instituições internacionais, o sistema ONU tem que ser melhorado, e eu sou a primeira a criticar. Mas eu acho que o que a gente percebeu depois dessas discussões é que é imperfeito, mas teoricamente eles poderiam funcionar, but the bottom line, it's politics. A gente fala aqui, Europa, a gente fala uma coisa, faz outra. E aí, quem se ferra, desculpa, né, a linguagem, são os mais pobres das regiões mais vulneráveis, e que não têm voz política, e que não conseguem votar aqui. Então, para mim, esse é o problema principal, né, que quem está falando pelos mais vulneráveis são os postos que vão passar por fome e vão ter que abandonar a região. Então, no fundo, assim, eu não estou respondendo a sua pergunta, Sérgio, mas eu acho que essa é a minha frustração. Assim, sim, a gente fala aqui também, nos fóruns, yeah, we have to do coordinate international cooperation. We say it, we don't do it. Essa é a minha crítica. Uhum. General, o senhor levantou um ponto importante e que eu conectaria com o que disse o Marcos. Que o Brasil, neste cenário digamos, de crise na oferta de alimentos e de tensão geopolítica crescente, tem dois atributos importantes. É um exportador líquido de alimentos, né? E é um país que tem uma tradição de boa convivência na sua região de influência. A pergunta que eu lhe faço é por que nós não estamos sendo capazes, neste momento, de assumir um protagonismo positivo nessas duas dimensões, num momento em que, de fato, a realidade global clama por isso, pede por isso. Se há como é que o senhor vê, digamos, a compreensão pelo menos a compreensão de que esta possibilidade existe, quão disseminada ela é, ou nós estamos com os olhos vendados para ela? Não, Sérgio, eu vejo duas coisas importantes. Primeira, a perda da narrativa da questão ambiental, da nossa perspectiva, atraiu todo o nosso esforço, a nossa energia, para onde ela não é necessária, e a gente deixou há algum tempo, a gente deixa de empenhar a nossa energia na integração, na tentativa de integração de prosperidade e desenvolvimento no nosso entorno, que é básico para que a gente possa, como alicerce ou como plataforma, para que a gente possa ter algum tipo de interlocução. Eu acho que todos aqui conhecem, a notícia já foi dada, há algum tempo foi tratado assim, alguém da União Europeia, dizendo, bom, se vocês, Mercosul quer conversar com a gente, entendam-se, depois que vocês se entenderem entre vocês, venham aqui e conversem conosco. Então, nós perdemos, em alguma medida, um ambiente tão favorável para discutir para entrar numa discussão, numa polêmica que nos é desfavorável, a partir de duas perspectivas que eu me referia. Uma, perda da narrativa ambiental, e a outra, o exacerbamento dos nacionalismos, desse egoísmo geopolítico que eu estou dizendo. Se nós acrescentarmos a isso
desconfianças desconfianças nas relações internacionais decorrentes de um outro segmento da estrutura de segurança internacional. Os senhores estão falando de OMS, Organização Mundial, a OMC, enfim, mas nós temos um outro segmento que, na minha opinião, faliu, que é o Sistema de Segurança Internacional. O Sistema de Segurança Internacional tem dois grandes pilares. Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ele vem sido sistematicamente ignorado por todas as nações. Foi ignorado pela França, pelos Estados Unidos, na Síria, Afeganistão e pela Inglaterra, e foi solenemente ignorado pela Rússia. E o outro, que é muito grave, é a desmoralização do Tratado de Não Proliferação. Ou seja, as palavras do líder russo ameaçando um país não nuclear com uma retaliação automática é de uma gravidade que nunca aconteceu. Então, é preciso que a gente entenda o cenário que nós estamos vivendo com essa dimensão de gravidade. Nunca no mundo se imaginou, porque isso está no tratado, que um país nuclear fosse ameaçar um país não nuclear. E essas ameaças já foram feitas de forma direta e indireta. Então, os dois pilares do sistema de segurança internacional se desarranjaram, se desarrumaram. Um já vinha anacrônico, como citou a doutora Ana, lá de 46, pós-guerra, precisava se atualizar. O Brasil, enfim, tem sido um crítico frequente disso. E o Tratado de Não Proliferação também. Não só por isso, mas se nós olharmos para o tratado, lá em 1968, quando ele foi assinado, ele admitia 5 países nucleares, que são os 5 países com direito a veto das Nações Unidas. Hoje nós temos pelo menos 9. Pelo menos 9. E ninguém impediu, pelo contrário. Um deles, a Índia, foi até recebida com honras e abraços afetuosos pelos Estados Unidos. Se nós olharmos ainda mais um pouquinho, ampliarmos um pouquinho a lente, o foco, para olhar os 4 novos países nucleares, todos eles estão na Ásia. Todos estão na Ásia. Israel, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. Então, o maior mercado consumidor das nossas commodities, o doutor Marcos certamente poderá esclarecer melhor do que o maior mercado consumidor vive sobre 6 arsenais nucleares. Um deles, o cidadão está com o isqueiro e o pavio na mão. 2 deles, pelo menos. As ameaças de Putin e a insanidade lá do líder norte-coreano. Então, é muito difícil entender esse cenário geopolítico e posicionar o Brasil com a capacidade que nós temos tido, Sérgio, de perder oportunidades, por anacronismos ideológicos, por falta de percepção, por falta de visão de inserção de um país tão importante como nós somos no mundo, e muito, ou em alguma medida também, pelo nosso velho complexo de vira-lata que o Nelson Rodrigues já definia, que é a nossa falta de coragem de ocupar o espaço que nós temos para ocupar. O Brasil, há décadas, é uma das 50 maiores economias do mundo. O Brasil é uma maior variedade, a maior diversidade ambiental do mundo e uma potência alimentar. E quer se portar como um país nanico, que não é. Muito bem, general. Eu queria, na sequência, se der tempo, explorar o tema, digamos, o que nós, dando nome aos bois, nós e a Argentina podemos fazer juntos, se isso ainda é uma oportunidade ou se é ingenuidade nossa imaginar que esses 2 países da região, com a liderança natural do Brasil, que isto ampliaria o poder e a projeção do Brasil no mundo. Mas eu tenho que não posso fazer essa pergunta agora. O Felipe quer fazer perguntas. Eu vou fazer de uma vez só um carrosselzinho de perguntas, partindo de uma constatação aqui, que me parece que ficou clara a partir das falas, que é a seguinte: o Brasil sempre
nunca foi provedor de crises, o Brasil é um grande estoque de biodiversidade, florestas, oceanos, e somos um grande produtor de alimentos. Normalmente nós estamos fora das grandes crises geopolíticas internacionais. Agora nós não temos como, me parece que a gente não tem como escapar disso, porque exatamente por nós temos aqui Amazônia e oceanos que estão na mesa das principais discussões sobre crise climática e geopolítica, e porque somos o maior produtor de grãos do mundo, e como o Marcos disse, a gente produz do Rio Grande do Sul ao Piauí e vende para 200 países, no momento em que os alimentos escalaram em importância estratégica, também na geopolítica, estamos falando de soberania, defesa e tudo mais. Então, com esses dois elementos críticos que nós temos agora, e que me parece que não dá para a gente fugir das mesas da discussão geopolítica, eu perguntaria ao Marcos, primeiro, como grandes produtores de alimento, fornecedores de alimento para o mundo, como é que a gente se encaixa nessa discussão agora de clima e geopolítica, né? A Ana, eu perguntaria se ela pode melhorar o spoiler dela sobre essas simulações que eles estão fazendo. Como é que fica a questão de alimento? A gente aparece nesse radar dessas dinâmicas novas? O Brasil aparece de alguma maneira? Ou se não aparece, como é que você enxerga através? E ao general, eu perguntaria, general, dá para continuar discutindo na mesma mesa soberania, alimentos e clima nesse momento? Como é que o Brasil fica nisso? Como é que a gente... Basta recuperar a narrativa do clima ou como é que a gente fica dessa vez, já que nós estamos no olho do furacão? Bom, Felipe, ótimas as questões, né? O que eu acho importante da gente dizer, eu vou até amarrar com a Argentina aqui, Sérgio, é o seguinte: o Brasil não é o maior produtor de grãos ou de comida do mundo, certo? Os maiores produtores são Índia, China, Estados Unidos e outros, né? Mas nós temos o maior superávit comercial agrícola do planeta hoje. Exatamente porque a gente se desenvolveu focado no mercado externo. O mercado externo hoje absorve 30%, 40% do que a gente produz, e é o vetor dinâmico de crescimento da agricultura, né? Só para falar um pouco sobre a África, que você perguntou, o Brasil esse ano vai exportar mais de 130 bilhões de dólares, nós vamos bater o recorde de novo na exportação agrícola. 2021 já foi recorde, 2022 vai bater 21, certo? E a gente exporta, por exemplo, para a China quase 40% do que a gente está vendendo. E a África subsaariana é menos de 2%. E a Índia é 1,5%. Então, África e Índia, que são as regiões que mais vai crescer população no mundo, com maior risco de migrações e tal, não são nossos clientes hoje, por questões de renda, certo? Por que a China aumentou a exportação em mais de 20% ao ano desde 2000? Porque 250 milhões de chineses saíram do campo e foram para a cidade, deixando a subsistência e virando consumidores de proteínas. Então, se isso acontecer em outros lugares, o Brasil vai se beneficiar imensamente, mas não é essa a realidade. Por isso que eu volto a dizer, a gente tem que olhar que tem um mundo extremamente vulnerável que não tem renda para comprar e que vive de subsistência agrícola, né? Agora, chegando na questão de o que a gente pode fazer globalmente e multilateralmente, eu acho que nós temos que unir os grandes exportadores agrícolas, aí entra Argentina, Paraguai, Chile, Tailândia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, para convencer o mundo a não tomar as atitudes erradas. É hora de abrir mercados e não de fechar mercados, certo? O mesmo vale para a Covid, esse tipo de coisa. É uma questão global a ser tratada na mesma dimensão da questão climática, certo? A questão alimentar, a questão energética e a questão climática são problemas de magnitude muito séria, né? E que têm que ser tratados com a maior urgência. Para chegar na questão climática, da segurança climática e a geopolítica e tal,
O Brasil tem uma região que se chama Amazônia, que está sendo dominada pela criminalidade e que, por questões geopolíticas, hoje se tornou o nosso maior desafio de todos, né? A Amazônia, como diz a ministra Isabela, pode colocar ou tirar o Brasil do mundo nesse momento. E esse assunto ganhou uma relevância global que torna o nosso agronegócio, em parte, vilão, não porque ele seja o culpado disso, a culpa disso é a criminalidade, a ilegalidade, né? Mas afeta a nossa imagem. Então, me parece que algo tem que ser feito, o que tem que ser feito é comando e controle, né? O mais importante é reduzir o desmatamento, porque nós tivemos uma experiência de grande sucesso entre 2004 e 2012, certo? Reduzimos em 80%. Por que não podemos voltar a reduzir se fizermos as políticas corretas? Isso é fundamental, porque pelo lado da agricultura, esse crescimento de integração lavoura-pecuária, 2 safras por ano, a parte lá do plantio direto, tudo que está sendo feito, nós desenvolvemos uma agricultura que é a solução para clima e para alimentação, né? É uma agricultura muito mais produtiva, né? A nossa produtividade total da agricultura cresceu mais de 3% ao ano nas últimas 2 décadas. A americana não chegou a 1% ao ano, né? Então, a gente tem uma das mais produtivas do mundo, e ela cresce essencialmente sobre pasto, não sobre floresta, mas a gente continua tendo a criminalidade e a ilegalidade muito forte no país e que precisa ser combatida. Então, me parece que a gente não vai mudar, o mundo não mudará de opinião sobre o Brasil se a gente não reduzir o desmatamento. Não adianta a gente fazer as melhores coisas na agricultura convencional se a gente não conseguir trabalhar o desmatamento, que eu acho que é o que está faltando nesse momento, é o que precisa ser feito com maior urgência nesse tema. Felipe, eu acho que o Marcos falou metade do que eu ia falar. Já se tornou um hábito. Não, a gente está muito alinhado. Não, mas é isso mesmo. Assim, o Brasil faz parte de todas as simulações que a gente faz. Eu acho que o general falou, eu nunca tinha ouvido isso, mas eu vou usar sempre, que a gente tem síndrome de vira-lata. E eu, como brasileira, aqui trabalhando numa... E eu não tenho o meu portfólio, vamos dizer, o que eu estou olhando não é Brasil, eu olho para o mundo. E só que como brasileira, eu vejo que a gente tem tanto potencial para sentar na mesa, para ter voz, para ajudar nas negociações, e a gente não aparece. E quando aparece, aparece com um desmatamento. E que claro, não estou falando que não é importante, é importante. Assim, meu coração vive na Amazônia, né? O general sabe que eu estava num evento falando sobre isso, mas ao mesmo tempo, então hoje a gente tem um problema de branding, a gente tem um problema de reputação, que a gente tem que resolver. Mas não é por falta de capacidade. E por isso que eu fico frustrada, porque eu fico pensando assim, tanta coisa boa que o Brasil poderia fazer durante a guerra, como um facilitador, como um proponente de soluções, só que a gente, por várias razões, várias, inclusive o Marcos tocou, e que nós não estamos presentes. Mas como o Brasil vai se portar, vamos dizer, como se o Brasil... Vamos dizer, num dos cenários que é desse de mais fragmentação, o papel da América Latina, especialmente o Brasil, é muito importante. Então, para quem olha para relações internacionais, eu não sei se vocês estão percebendo que tem alguns países europeus que estão chegando mais perto do Brasil. Só que hoje está todo mundo esperando um pouco, né? A gente tem um cenário de eleição no final do ano, mas o mundo reconhece que precisa se aproximar, né, da América Latina, porque eu falo que a gente é um swing, não é um swing state, it's a swing region, né? Se a gente for pensar nesses dois grandes, um dos cenários que é possível ter essa fragmentação de 2 blocos, a gente acaba sendo um desses swing regions que pode trabalhar com um, trabalhar com outro, trabalhar com os dois, né? Que eu acho que eu, como brasileira, quando me perguntaram, eu falei, eu acho que o Brasil vai ser neutro, mas enfim, porque a gente vai trabalhar com todo mundo. Isso era uma leitura que eu fiz, e eu não sei se eu estou correta, não sei se vocês compartilham dessa leitura. Vamos passar essa bola para o general, que eu acho que ele, não apenas pela sequência das perguntas, mas porque, sem prejuízo do que disse o Felipe, eu queria só lembrar a minha pergunta sobre
faz sentido o Brasil procurar se projetar, faz mais sentido isoladamente, descoladamente em relação aos seus vizinhos, ou vale a pena pagar o preço, o custo, a paciência estratégica de procurar trazer os vizinhos juntos, e em particular a Argentina? Começando pela tua pergunta, Sérgio, que é ótimo, é um assunto pelo qual eu sou apaixonado, eu te diria Eu sei, eu fiz de propósito. Eu te diria o seguinte, eu tenho muita resistência ao conceito de América Latina. Acho que a América Latina é um artificialismo que não responde a nada. É até uma conveniência, porque o que fica abaixo do Rio Grande é latino. Não importa se Quebec, metade do canal, não importa, lá é latino. E mistura Santa Lúcia, Uruguai, Equador, o Brasil, como se tudo fosse a mesma coisa, né? Bom, eu acho que essa é a nossa vocação. Se nós não arrumarmos essa plataforma sul-americana que nós temos, e nós somos a metade de tudo aqui, território, população, PIB, enfim. Nós nos esquecemos, mas mais da metade da América do Sul fala português. Mais da metade da América do Sul fala português, é o idioma dominante onde a gente vive, né? Então, se a gente não caminhar na direção de compartilhar a prosperidade, em vez de ter 10 integrações, 10 fronteiras integradas, nós podemos ter 10 Méxicos na fronteira, por exemplo, considerando as questões que vivem. Porque a simetria é muito grande, Sérgio. A simetria é monumental. A economia americana é 10 vezes ou 9 vezes maior que a brasileira. E, obviamente, é importante entender que a economia não é só PIB, mas a nossa é 200, 150 vezes maior que a boliviana. Outro tanto maior que a Paraguai, outro tanto maior que a Uruguaia. E a nossa relação republicana aqui é período de tempo, a nossa relação ao longo da República foi uma relação de generosidade, foi uma relação de cooperação. O Império fez o trabalho sujo, fez um entorno estratégico e geopolítico atender ao nosso interesse, e quando eu digo fez o trabalho sujo, eu estou fazendo um elogio, eu sou entusiasta do trabalho que o Império fez, mas a República conseguiu pegar a bandeira da paz e da integração, porque o trabalho estava pronto, e consolidar uma região. Quem tem metade de tudo num condomínio paga o preço de ter a metade, né? Quem mora na cobertura paga 2 apartamentos de condomínio. Esse é o custo que nós temos que pagar. Essa é em benefício do nosso interesse. Essa é a capacidade que a soberania tem que ter, agora partindo, ainda na tua pergunta, a Argentina é um parceiro essencial do Brasil. A Argentina é um parceiro essencial. Se nós olharmos para o Oceano Atlântico, toda a margem oeste do Oceano Atlântico Sul é Brasil e Argentina com um pedacinho do Uruguai. Se nós considerarmos que Guianas e Venezuela e Colômbia estão no Caribe, voltadas para o Caribe, voltadas para o norte, o Atlântico Sul é Brasil, um pedacinho Uruguai e Argentina, até lá embaixo, a Terra do Fogo. Isso nos dá uma responsabilidade, seja sobre meio ambiente. O Brasil tem a maior reserva marinha do mundo na nossa costa. Seja sobre meio ambiente, seja sobre os recursos do mar, compartilhados com esses países, que é uma responsabilidade enorme, volto a dizer, nas questões alimentares e de produtos básicos, né? Se nós nos lembrarmos que o fenômeno das frotas pesqueiras asiáticas, cruzando o Estreito de Magalhães e fazendo pesca predatória a partir de Magalhães para o norte, é um fenômeno atual, de hoje. Não é uma hipótese, nem é do século passado, é de hoje. Então, essa é uma questão que a gente tem. Estamos tratando só de meio ambiente, estamos tratando do nosso interesse, do nosso patrimônio. Bom, a Argentina é um parceiro natural do Brasil. E em áreas, há pelo menos 2 áreas essenciais para nós, que elas são complementares. Por obras do acaso, nós nos tornamos complementares. O Brasil domina o ciclo de enriquecimento do urânio e tem urânio, o que só Estados Unidos e Rússia nos acompanham nisso, né? E tem urânio. E a Argentina tem uma tecnologia de produção de reatores há mais de 3 décadas. A Argentina exporta reatores. Está construindo um novo reator na Holanda que será responsável
por 60% dos radiofármacos na Europa. A Argentina está modernizando um reator que construiu na Argélia há 30 e poucos anos. Mas ela não tem urânio, nem sabe enriquecer por urânio. Na questão espacial, a Argentina tem uma tecnologia avançadíssima de produção de satélites. A última vez que eu visitei o centro deles, eles estavam concluindo 2 satélites de comunicações de 3 toneladas exportados para a Itália. É uma tecnologia que nós não temos tão avançada, mas temos centro de lançamento e temos tecnologia de vetores. Estamos desenvolvendo. Então, a associação desses 2 países pode gerar um cluster de alimentos, de tecnologia pacífica para o uso da energia nuclear e tecnologia pacífica de exploração do espaço ao nosso interesse. E aí eu passo já ao que comentava o Marcos, quando fala a resposta do Felipe, da pergunta do Felipe, mas pegando um gancho do Dr. Marcos, quando o senhor falou de comando e controle. Ou seja, para que tenha comando e controle, para que tenha capacidade do Estado controlar e exercer o poder de polícia. O poder de polícia é conceito legal, não o poder de polícia segurança pública. Sobre as determinações legais emanadas do Congresso, é preciso ter soberania. É preciso ter agências capazes, equipadas, treinadas, com seus orçamentos adequados para cumprir esse papel. Ou seja, se nós conseguirmos o problema da Amazônia, e a Amazônia, a gente esquece, é 60% do nosso território, o problema da Amazônia é a ausência do Brasil lá, é a ausência do Estado brasileiro, é a ausência de agências capazes de fazer o que o Dr. Marcos, com felicidade, resumiu, a expressão que se usa de comando e controle. Ou seja, a capacidade que tem de controlar o meio ambiente, processar informações, previsão de clima e tudo mais, e exercer o poder de polícia, seja nas infrações, seja no desmatamento, seja no crime, efetivamente, como a Amazônia transformada como rota do crime internacional. Então, essas são as questões, as respostas que eu daria às 2 perguntas, e que eu acho que tudo isso a gente precisa ter, e nós ficamos perdendo tempo se o Estado é agente econômico, se o Estado é indutor econômico, se o Estado é grande, se o Estado é pequeno, e não conseguimos dimensionar o Estado para cumprir esse papel tão importante, que é cuidar desse patrimônio, que a gente faz tanta questão de dizer que é nosso, que tem benefício para a humanidade toda e que representa apenas 60% do nosso território. Só. Tá? Obrigado. Caríssimos, Ana também incluída aqui no caríssimos, eu vou então estender caríssimos também. E Felipe, chegamos aqui ao nosso horário limite de 12h30 e poucos minutos, quase 30. Então, temos mais 4. O meu relógio aqui ele é um pouquinho adiantado do computador, me prega essas peças. Mas, de fato, eu acho que estamos aqui muito próximos de terminar. Eu queria desde logo, agradecer imensamente a participação de todos vocês e a parceria com Soberania e Clima, e queria deixar a última palavra para o Felipe encerrar esse nosso evento. Obrigado, Fausto, gentil como sempre, né? Obrigado a vocês pela participação, ao público, e parabéns mais uma vez às equipes da Fundação e do Centro Soberania e Clima pela realização desse debate. Então, muito obrigado e até a próxima. Só o último comentário. Hoje nós conseguimos uma coisa importante hoje aqui, que é traçar, digamos, com clareza o tamanho do problema, mas conseguimos aqui, digamos, de alguma maneira, esboçar um lugar para o Brasil na solução desse problema. Evidentemente que nós não teremos a capacidade de fazê-lo sozinho, mas o Brasil pode ser, para usar o jargão em inglês, um player importante na solução de problemas que acompanharão o mundo no futuro previsível. Isso não deixa de ser um motivo de alento e de esperança, desde que a gente saiba fazer a nossa lição de casa. Um abraço grande. Marcos, um abraço forte para você. Há tempo que não nos víamos. Ana, prazer em conhecê-la.
Sempre um prazer ouvi-lo e revê-lo, General Sérgio Etchegóin. Obrigada. Um Um abraço. abraço. Muito obrigado, Obrigado. Sérgio. Um abraço a Tchau. todos.